Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, 6, de 1 a 14. Eu vou ler, eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, Tua palavra foi lida nesse momento. E agora pedimos que ela fale ao nosso coração. Que o Teu Santo Espírito a elucide em nossas mentes e nos faça, ó Senhor, cada vez mais desafiados a fazer aquilo que ela prescreve. Pai, olha para a nossa natureza decaída, que precisa da Tua ajuda. Precisamos do Teu Santo Espírito para entender, compreender, aprender e pôr em prática aquilo que a Tua palavra nos diz. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema dessa noite é da morte para a vida. Se vocês lembram bem, domingo passado vimos a questão da superabundante graça de Deus. Ela é tão superabundante que ela ultrapassa, cobre o pecado abundante em que estávamos inseridos por causa da desobediência de Adão. A graça é maior que o pecado. O perdão de Deus nos alcança. Muito bem, é disso que Paulo vai tratar aqui hoje. A vida que julgávamos ter sob a égide do pecado, de fato não era vida, mas morte espiritual, pois ela nos afastava constantemente de Deus e do seu reino eterno. Somente quando o Senhor nos revelou a sua graça em Cristo Jesus, é que conseguimos entender o seu sacrifício e ver que ele nos outorgou a justificação e perdão para as ofensas cometidas. Não porque nós mereçamos, não porque haja em nós algo que motive a Deus a nos salvar, mas foi a sua maravilhosa graça, superabundante graça, que nos alcançou. Muito bem, meus irmãos. Desse ponto em diante que nós lemos, Paulo vai se dedicar a falar sobre a vida que nós temos agora, depois da morte.
depois dos efeitos do pecado que foi perdoado. Fomos mortos para o pecado e ressuscitados para Deus. Vamos caminhar com o apóstolo Paulo e encontrar isto. Primeiro ponto desta noite, da morte para a vida, destruindo sofismas. Só lembrando, sofisma é uma mentira com cara de verdade. Tem jeito de verdade, aparência de verdade, mas é uma mentira. Uma grande mentira. O sofisma aqui, o próprio apóstolo Paulo, no primeiro verso, vai, ainda utilizando o processo maêutico de perguntas e respostas, trazer ela à tona. Ele vai falando da superabundante graça de Deus, que excede o pecado, que excede todas as coisas, e ele diz, então, por isso, agora havemos nós de pecar ainda mais. Vamos nos dedicar a pecar para que a graça seja cada vez mais superabundante em nossa vida. Por incrível que pareça, tem gente que pensa assim. Paulo não está fazendo aqui uma tese filosófica ou alguma proposta que era desconhecida deles. Existem pessoas que acreditam nisso. Que a bondade de Deus é tamanha, tão grande, tão imensa, que no final das contas vai levar todo mundo para o céu. Não importa o que fizeram, morreu, acabou, não, agora vamos ressuscitar, vai todo mundo para o céu. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é dessa forma que nós cremos. Não é dessa forma que o Senhor revelou isso para nós. O céu não é para todos. O céu não é para aqueles que querem. O céu é para aqueles que a graça alcançou. E uma vez alcançados pela graça, não podemos mais agir da mesma maneira. Muito bem. Ele levanta essa questão por conhecer a natureza humana, sabendo que somos seres caídos e que constantemente sofremos as tentações de Satanás. E é um doce apelo. Quem de nós não gostaria de viver assim? Sem freios, sem muros, sem regras. Mas o povo de Deus não vive sem regras. A palavra de Deus nos diz que Ele nos libertou. Mas essa liberdade, ela tem lugar certo, tem uma cerca. Porque se não fosse assim, não seria liberdade, seria libertinagem. O apóstolo Paulo fala que os crentes não podem ser libertinos, não podem se dar ao luxo de viver conforme o desejo dos seus corações, não podem cauterizar os seus ouvidos e seus entendimentos, não devem se entregar à prática do pecado. Muito bem. Lembrando, a prática do pecado na sociedade romana era muito comum. As pessoas tinham uma moral frouxa, uma ética mais frouxa ainda, algumas atividades questionáveis. Roubar não era tão problemático, subornar não era tão problemático, ter uma segunda família não era problemático, eles aceitavam isso. E o problema é que dentro da igreja também tinha pessoas que não viam problemas, já que a superabundante graça de Deus cobria tudo isso. E então Paulo vai levantar contra esse sofisma uma argumentação que começa ali no verso de número 2. E ele vai dizendo de forma peremptória, de forma nenhuma, de modo nenhum, de maneira alguma. Não é possível, o crente não pode viver em pecado. O crente não pode se dar ao luxo de viver nessa condição, porque ele foi resgatado dela. Não pode mais viver nas trevas. Tem que viver debaixo da luz. Ele mesmo argumenta, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado, para ressurgir diante de Deus como novas criaturas.
Essa é a argumentação do apóstolo Paulo. Aparentemente, os crentes de Roma transitavam bem sobre as questões do pecado. E então Paulo vai colocar isso. E ele coloca em permanecer a palavra ali. Como viveremos ainda no pecado? No verso de número 1, permaneceremos no pecado. A ideia é de continuar na prática, de continuar fazendo, de perseverar nessa situação ilícita. Ele, então, afirma, de maneira nenhuma, e reconduz os parâmetros para aquilo que Deus quer, para os parâmetros divinos. Nós que já passamos da morte para a vida, não podemos viver em pecado. Não podemos nos dedicar a essas coisas. Muito bem. O verso de número 3, observem lá, o apóstolo Paulo vai falar sobre batismo. Batismo é uma questão bem nevrálgica entre alguns. Falam da qualidade do batismo, a forma do batismo, o jeito do batismo, esse aqui serve, aquele ali não serve, não, se é por aspersão não é batismo, e assim vai. O apóstolo Paulo não está falando aqui de batismo no sentido de rito, mas ele está falando de algo onde você começa uma vida nova com Deus. Então vamos lá. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. O que ele quer dizer com isso? A palavra grega baptizo significa imersão total e permanente. Ele está dizendo, nós fomos batizados, imersos em Cristo Jesus. Não estamos mais imersos no pecado, nós estamos dentro da vontade de Deus, debaixo da vontade de Deus. Totalmente cobertos pela graça de Deus. É nesse sentido que nós devemos entender a palavra batismo aqui. Ela tem uma raiz, bapto, que significa uma imersão temporária. Em uma outra mensagem, algum tempo atrás, eu fiz menção disso. Eu achei essa ilustração muito boa. Ela está no Strong da Bíblia Sword. E ela é a receita de picles do poeta e do médico Nicander, em 200 a.C. As pessoas registravam. O médico registrou lá uma receita de fazer picles. E ele diz que, num primeiro momento, o picles precisa ser batizado em água fervente. E depois, batizado em vinagre. Ele usa as duas palavras, bapto e baptismo. A primeira é um banho rápido, uma coisa passageira. Mas a segunda é permanente. É ali onde o picles vai obter sal, onde ele vai ser conservado, onde ele vai ser preservado. Aplicando isso ao que Paulo está querendo dizer, é que nós devemos ser batizados em Cristo, nesse sentido. Imersos em Cristo, para pegar dele o seu sabor, a sua essência, para sermos preservados por ele. É disso que o apóstolo Paulo está falando nesse verso. Batizados em Cristo, sepultados com ele na morte pelo batismo. Ou seja, a vida passada ficou para trás. Os pecados que nós já cometemos, infelizmente, ficaram para trás. Agora, em Cristo Jesus, é vida nova, é algo novo. E ele, no verso 4, diz isso. E isso acontece para que nós andemos em novidade de vida. Em novidade de vida. A aplicação prática desse primeiro ponto, meus irmãos, é que o apelo do apóstolo Paulo era para que aqueles irmãos abandonassem toda forma de pecado que ainda havia neles. Seu desafio é para que imergissem plena e conscientemente em Cristo Jesus, para desfrutarem das benesses advindas desta atitude. Esse mesmo desafio é feito a mim e a você.
Devemos reconhecer os nossos erros, devemos reconhecer os nossos pecados, devemos abandoná-los e nos submetermos a Cristo cada vez mais. E imergirmos na sua graça, no seu amor, para buscar dele cada vez mais a sua imagem e semelhança. Então, esse primeiro desafio eu quero que vocês guardem no coração. Quando Satanás vier tentar vocês, e ele virá, lembrem disso. E digam: não, eu morri para o pecado. Eu morri para essas paixões. Eu não pertenço mais a este mundo tenebroso e pecaminoso. Agora eu pertenço a Cristo. Estou com Cristo, imerso em Cristo, sepultado em Cristo, para uma vida eterna. Ainda que pareça tão contraditório, é exatamente isso. Segundo ponto, meus irmãos, da morte para a vida, unidos com Cristo. É a consequência lógica do momento em que aquele crente desiste do pecado e resolve viver para Deus. Ele vai querer se unir cada vez mais. É isso que está no verso de número 5. Paulo vai dizendo: porque se fomos unidos com ele na sua semelhança da morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Observem que nesse verso tem uma partícula de condicionalidade. Se. Isso aponta para o fato que aqueles que se prendem ao sofisma descrito anteriormente, aqueles que imaginam que podem pecar, aqueles que podem, como diz o povo num linguajar bem comum, enfiar o pé na jaca, eles entendam que não é para eles isso. Porque quem age desta maneira não pode se unir a Cristo, não pode estar unido com Cristo. Porque são pessoas que vivem para si mesmas. Não vivem para a glória de Deus, vivem para os seus prazeres. Vivem para idolatrar o seu próprio ego. E isso é incompatível com o cristianismo, com a vida cristã, com a fé que nós professamos. Muito bem. Paulo vai discorrendo sobre isso e vai falando das pessoas que são iludidas, que são levadas pelos seus sentimentos. E nesse verso de número 5, a questão de ser unidos ou imersos na morte de Cristo, eles têm que se identificar com Cristo, se identificar com a sua santidade, tem que se identificar com os seus sofrimentos, para também poder se identificar com a sua ressurreição. Nós muitas vezes queremos só o lado bom da coisa, não é assim? Não queremos sofrer, não queremos participar dessas dificuldades, queremos só a ressurreição, queremos só a coisa boa. Mas, irmãos, nós somos semelhantes a Ele na sua vida. Ele foi rejeitado, nós seremos também. Ele foi ignorado, nós seremos também. Ele foi açoitado, quem sabe nós seremos também. Ele foi martirizado, quem sabe nós seremos também. Nós nos conformamos com Cristo, tomamos a forma de Cristo, de tudo o que Cristo representa, para então nos conformarmos com a sua ressurreição. São etapas, são coisas que nós precisamos passar, para que chegue ao ponto do corpo não estar mais sob o jugo da morte, mas sim totalmente preparado para a eternidade. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, diz o verso 6, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O apóstolo Paulo vai orientando aqueles irmãos, ensinando aqueles irmãos que a nossa natureza adâmica, pecaminosa, a nossa natureza decaída, ela tem que ser mortificada dentro de nós. Precisa ser crucificada, diz ele. É interessante quando ele vai falando sobre essas coisas. Nós não gostamos de sofrer. E nós muitas vezes não queremos colocar o velho homem na cruz. Mas não dá para ter as duas coisas. Não dá para viver em pecado e ser de Deus. Precisamos morrer, o velho homem precisa morrer para que o novo renasça para a glória de Deus. A aplicação prática desse ponto, meus irmãos, é que o corpo do pecado, com todas as suas atitudes, pensamentos e sentimentos reprováveis, deve ser crucificado com Cristo. Ali é o lugar dele. Preso, condenado e aguardando a morte, aguardando o seu fim. Ele precisa ser destruído. Destruído. Está lá no verso de número 6, observem lá. Para que o corpo do pecado seja destruído. E a palavra destruído em grego, katargel, apresenta sinônimos bem interessantes. Inativo, inoperante, ineficiente, anulado, esvaziado. É assim que o pecado deve ser em nossa vida. Esvaziado, anulado, cancelado, preso naquela cruz. É preciso cessar toda forma de pecado em nossa vida, se estamos de fato unidos com Cristo. Na sequência lógica, agora vamos ao terceiro ponto. Se antes nós estávamos sob os cuidados do pecado, presos ao pecado, escravos do pecado, agora, uma vez liberto, estamos livres. E esse é o terceiro ponto. Da morte para a vida, livres para servir a Cristo. O apóstolo Paulo vai falando sobre essa questão. Observem lá. Do verso de número 7 em diante, ele vai falando sobre a morte, que quem está morto está justificado do pecado, da vida para aqueles que estão em Cristo Jesus, no verso de número 8. Do verso 9 ali nós temos que o Senhor Jesus não está morto, mas vive para sempre. E que a morte não tem domínio sobre ele. Quem se entrega ao pecado é escravo dele. Não é do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse em Lucas, eu quero que vocês abram, 16, 13. Evangelho de Lucas, 16, 13. Ali está escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que não há como servir a Deus e querer servir qualquer outra coisa. Aqui no caso, nós podemos dizer que as riquezas é aquilo que nós damos valor, que toma conta do nosso coração. E tem pessoas que dão valor a esses pecados e querem viver em pecado e querem mantê-los.
Somente quando o velho homem estiver plenamente morto, é que de fato nós seremos justificados. Essa justificação é para aqueles que estão vivos em Cristo Jesus, unidos em Cristo Jesus, que permanecem em Cristo Jesus. Voltando ao sofisma do primeiro ponto, da mentira do primeiro ponto, que parece verdade, algumas pessoas dizem, não, já que essa pessoa aqui foi alcançada pela graça, então ela pode fazer qualquer coisa. E então ela passa a ter atitudes das quais as pessoas duvidam que ela foi alcançada pela graça. E de fato é assim. Foi alcançada pela graça? Não, não foi. Porque se fosse, não seria mais escravo do pecado. Não seria mais pertencente ao pecado. Não daria mais valor ao pecado. Não trataria o pecado como se fosse a riqueza da sua vida, a alegria da sua vida. Nós precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. No verso de número 8 fala sobre fé. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha, nós estamos falando de algo que os nossos olhos não veem hoje, mas esperamos que aconteça. Esperamos que aconteça não simplesmente porque é alguma coisa que nos disseram. Primeiro, porque está escrito na palavra de Deus. Nós cremos porque a palavra assim fala. E nós cremos porque o Espírito Santo confirma isso no nosso coração. Nós cremos. E então nós devemos crer que nós podemos viver de uma maneira digna aqui e agora. Que a ressurreição não é somente quando nós morrermos e ressuscitarmos, mas ela pode acontecer agora, matando o velho homem e ressurgindo para uma vida nova com Cristo Jesus. Precisamos crer nisso. Nós somos movidos pela fé. Naquilo que nós cremos, nós labutamos. Aquilo que nós cremos, nós defendemos. Se alguém crê na desonestidade, ele vai ser desonesto. Nós cremos em Cristo. E por isso vivemos da forma digna de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos. Vamos pensar naquilo que Paulo fala dos versos 9 a 10. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus não pecou. Mas aqui diz que ele morreu para o pecado. Ele, como Cordeiro de Deus, foi o sacrifício. Ele recebeu sobre si todo o pecado. Todas as ofensas que foram feitas e ainda serão feitas diante de Deus, tudo recai sobre os ombros de Jesus. Ele não era pecador, mas recebeu esse pecado todo. E aqui o apóstolo Paulo vai falando sobre isso. Ele morreu para este pecado. Levou sobre si esse pecado. Agora ele vive e vive para Deus. Da mesma forma, isso nos pertence. Devemos morrer mesmo neste mundo para o pecado. Não só quando chegar o último dia, mas hoje. E dizer, não vou mais pecar. Não quero mais essa vida. Eu quero pertencer ao Senhor. Eu quero estar unido ao Senhor. Eu quero viver com o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. E não dá para servir a Deus com um coração dúbio. Não dá para servir a Deus com uma mente suja, um corpo sujo. Isso é uma questão de lógica. Vocês,
Se tem, vamos imaginar, um litro de azeite na sua casa, novinho, mas você vai usá-lo, deixa cair e quebra o fundo do vasilhame. Imediatamente você vai pegar aquele e vai ter que substituí-lo. Quem em sã consciência vai pegar um outro vasilhame, um vasilhame sujo, um vasilhame com pó e colocar aquele azeite ali? Quem? Por que vocês acham que Deus faria isso? Por que acha que Deus colocaria o seu Santo Espírito em alguém que está sujo, impuro, mesmo depois de ter sido alcançado pela graça? Essa é a parte da santificação que nos pertence. Se na salvação nós não temos absolutamente nada para fazer, na santificação temos. Temos sim. Temos que querer, temos que trabalhar por isso, temos que buscar uma santidade de vida para poder servir a Deus de fato e de direito. Vejam o verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sigam a leitura. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele vai dizendo, olha, vocês têm que destronar o pecado do seu coração. Há muito tempo atrás, algumas pessoas ainda devem lembrar-se desse folheto, existia um folheto das 4 leis espirituais. E elas falavam sobre isso, onde o eu tinha que sair do trono para que Cristo assumisse esse trono. É exatamente o que Paulo está falando aqui. É preciso destronar o eu, é preciso destronar o pecado, é preciso fazer com que ele abdique do seu poder sobre nós, para que nós possamos ser totalmente pertencentes a Deus. Paulo fala isso. Olhando ainda um pouco mais, verso 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. A aplicação prática desse último ponto é que o apelo de Paulo aqui é lógico, coerente, convincente àqueles que de fato pertencem ao Senhor. Para os não salvos, o apelo não faz sentido, pois eles não querem perder os prazeres efêmeros que o pecado oferece, mesmo sabendo das graves consequências que ele traz. Os salvos, os eleitos, os escolhidos do Senhor vão entender perfeitamente essa mensagem. E agora aqui fica o desafio. Se porventura o Espírito Santo falar ao seu coração, você ouça e atenda. Abandone os seus maus caminhos, coloque os seus pecados aos pés da cruz, onde eles devem ficar, e sirvam a Deus com alegria e sem impedimentos, para a honra e glória do Senhor e para a sua satisfação. Concluindo, meus irmãos, jamais eu disse a alguém que ser cristão é fácil. Essa luta espiritual que nós temos para destornar o pecado dentro de nós, ela é duríssima. O velho homem tenta o tempo todo tomar a dianteira, a liderança dentro de nós. Mas nós temos que nos lembrar constantemente que nós fomos libertos do pecado para podermos servir a Deus. Lembrar constantemente que nós fomos chamados para viver uma vida nova, não uma vida velha, remendada, reformada, transformada. Não, é uma vida nova, novidade de vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
A palavra que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos de Roma serve para mim e para você nessa noite. Nós queremos passar da morte para a vida. Mas para isso, é necessário que nós tenhamos uma atitude. E se nesse momento o Espírito Santo está falando ao seu coração, ouça e atenda. Entregue a direção da sua vida totalmente ao Senhor. E crucifique o pecado e o velho homem. Coloque-os na cruz, para que ele seja anulado, que ele se torne inoperante, para que ele não tenha mais domínio sobre você. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas.